Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e estou com... Fala aí, rapaziada, eu sou o Maçom. E, gente, a gente tá em mais um episódio aqui, né? Dessa vez a gente vai falar um pouco mais do que aconteceu durante a semana, né? Com os times brasileiros e como foi o campeonato Sul-Americano, Libertadores. Uhum. E, bom, o primeiro tema, né? A gente pode dizer que é o tema mais... Talvez não mais estranho, mas um dos mais que teve nesse meio tempo, que foi o Lucha no Timão. O Luxemburgo foi contratado pelo Timão, depois de demitir o Cuca, e vamos ver, nada melhor do que o Maçom para falar sobre isso. O que foi, Maçom? O que deu? Pois é, mano. 4 técnicos num período de menos de 2 semanas, né? É o que a gente viu aí. E que mostra a incompetência da diretoria, né, mano? Não falo nem pela questão de ter contratado o Luxemburgo e tal, ter contratado o Cuca antes, mas é pela falta de planejamento, tá ligado? Isso é uma coisa que decepciona muito o torcedor, tá ligado? Ainda mais nessa gestão do Duílio, que começou de uma forma minimamente agradável e tá terminando de uma forma pífia, com os torcedores pedindo a cabeça do Alessandro, do Duílio. E é isso aí, mano. O que eu posso esperar do Luxemburgo no Corinthians, mano, é que ele faça um bom trabalho, que ele tá mostrando que tá fazendo algumas diferenças. Por exemplo, ele vai colocar o Yuri Alberto no banco por um tempo, porque ele tá em uma fase. E de 4 treinadores que a gente teve, ele foi o único que conseguiu enxergar isso, né? Impressionante. Uhum. E, mano, finalmente a gente tem um treinador, porque Fernando Lázaro é um analista de desempenho, então por isso que o Corinthians não rendia. Aí depois veio o Cuca, que por não nem conseguiu treinar o time praticamente. Depois a gente teve o Danilo, que também treinou o Corinthians por um dia, e agora teve o Luxemburgo. E o Luxemburgo ele já chegou a estrear, né, jogando pela Libertadores contra o Independente Del Valle. E o Corinthians tomou um sacode, cara, porque o Luxemburgo, assim como o Danilo, só teve um dia pra treinar o time, então não teve tempo de fazer nada. Então, apesar de ser uma derrota em casa, ter sido uma derrota importante pro campeonato, né? O Corinthians se fudeu. Já tá praticamente se despedindo da Libertadores depois dessa derrota. Mas, sei lá, cara, é ver o que vai acontecer. O próximo jogo contra o Fortaleza vai ser a chave inicial, né? Pra gente ver como é que vai ser o trabalho do Luxemburgo. E rezar, né, Uhum. mano? É o que resta. Vamos ver, a gente já tem certeza de uma coisa, Corinthians voltou para 2007, né, Pois onde a é. única opção é o Luxemburgo e, pô, mano, É. na minha concepção, você tendo contratado um técnico que rendeu, ele é, e ele é fora do Brasil, como o Vitor Pereira, eu acho que você deveria apostar de novo nisso, Uhum. né, porém é mais uma ação contraditória do Duílio, né, e inclusive teve um protesto, né, da Fiel, Teve. e eles, inclusive, eles chegaram lá para fazer o protesto com caixões escrito do Ilho, né? Uhum. Mano, já era de se esperar, né, mano? E, inclusive, o Luxemburgo, ele apareceu pra conversar com a torcida durante o protesto, né? Inclusive, numa coletiva, ele falou que a torcida tinha o direito de protestar, eles estavam, exercendo o que era correto, na visão dele. E é Uhum. isso aí, mano. O Luxemburgo, ele vai ter o apoio da torcida, com certeza, né? Até porque ele acabou de chegar. Mas a gente sabe, né, cara? É um técnico de 70 anos. Os últimos trabalhos deles não renderam nada. Ele não ganha título há muito tempo. Mas é aquilo, né, mano? Dorival Júnior no Flamengo também ele não era bem visto quando chegou, né? E Sim. deu o que deu. Então vamos ver o que vai dar, né, mano? Pelo menos 45 pontos é a meta do Corinthians esse ano, mano. Porque tá difícil. Vamos ver. Inclusive, falando em 45 pontos, vamos falar do Santão, né, velho? Hum, O Santão, ele jogou na Sul-Americana contra o Newell's, né? aham, Inclusive, foi uma partida, cara, que no contexto geral é muito linda, né? Você tem dois times que antigamente tiveram Pelé e Maradona como anfitriões do time, uhum, e mais recentemente Neymar e Messi, né? Então, assim, é uma partida muito especial, assim. E, mano, o que eu posso dizer o Santos, ele jogou bem, uhum, merecia, cara, não merecia derrota, sabe? Foi um gol absurdo, foi uma falha absurda que saiu o gol, e o Santos, ele não merecia derrota.
Assim como o jogo hoje contra o Cruzeiro. Na Sul-Americana, eu acho que assim, só pra concluir, eu acho que o Santos ele tem chance de classificação, porque ele tá num grupo muito fácil, né? Tá com o Blooming, o Audax, o Nils, e o Santos tá em segundo, né? Sendo que acho que é o Blooming, tá com 0 pontos, então, tipo, o Santos ainda tem chance de classificação, porém tem que tomar cuidado. Uhum. É, mano, o Santos é aquele famoso jogou como nunca e perdeu como sempre, mano. É. Exatamente. E é aquilo, né, mano? O Santos é um time que tá em processo de, não diria reconstrução, né? Mas o trabalho do Dair Helma tá caminhando em passos de tartaruga, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência do torcedor, mas também tem que cobrar, né, mano? Porque o Santos não tá ganhando, tá jogando bem, mas não tá ganhando. Então, de que adianta, tá ligado? Então Justamente. tem que ser um futebol mais objetivo, né? Então, vale destacar aqui que o Santos jogou contra clubes de Série A. Uhum, Se a gente for pegar um contexto geral, o Daír ele tem mais vitórias do que empates e derrotas. Porém, se você for pegar em jogos de Série A, de fato, o Santos empatou com o Corinthians, o Santos perdeu para o Palmeiras, o Santos perdeu para o São Paulo, o Santos ganhou do América, porém o Santos perdeu para o Grêmio, o Santos empatou com o Atlético Mineiro, o Santos perdeu para o Cruzeiro. Então, ou seja, a única vitória contra 7 clubes de Série A foi o América, e ainda assim foi uma vitória de 1-0 de diferença, tipo 3-2 o jogo, 1-0 de uhum. diferença, entende? Então, Pois assim, é é. bem preocupante. Inclusive, assim, já citando aqui um pouco do jogo de hoje, cara, que bagunça que tá o Santos, mano. Porque, tipo assim, a gente tem que entender que, assim, eu já falei aqui, mano, que técnico, só troca de técnico não é suficiente, sabe? O Santos querer trocar de técnico é a mesma coisa de você ter. Você estar com fome, você vai fritar um ovo e o ovo ele claramente está estragado, só que você vai lá e vai trocar a frigideira, sabe? Uhum, Não adianta nada, sabe? O ovo vai continuar ruim. Então, assim, o Santos tá uma bagunça. O Santos ele chegou com um 4-3-3, né? Utilizando Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendonça. Marcos Leonardo vai ser empréstimo sub-20 da seleção. E o Lucas Braga voltando de lesão agora. Soteldo não jogou porque o Soteldo tá lesionado de novo, né? De vidro. uhum, E o Odair, cara, o problema do Odair é o seguinte: o Odair ele quer implementar um sistema na qual o Santos ele entra com 4-3-3, porém o Santos marca pressão com 4-4-2. O Santos ele deixa, por exemplo, no jogo de hoje, ele recua o Braga e recua o Mendonça, e ele deixa o Marcos Leonardo e o Lucas Lima para pressionar. Cara, o Lucas Lima ele não é de pressionar. zero Qualquer um intensidade. sabe. Então, Então, é tipo você colocar o Luan para marcar pressão. O Luan não marca. exatamente, mano. E aí, tipo, é complicado, cara, é complicado. Inclusive, você via casos, por exemplo, falando aqui um pouco mais defensivamente, que o Santos saía com o Camacho. Saía com o Camacho. Começava com o goleiro João Paulo, ele tocava com o Camacho, eles iam indo. E, tipo, o Camacho, junto com o Rodrigo Fernandes armando o jogo, os dois que é horroroso pra armar jogo. E o Camacho, cara, que não faz. Cara, com todo respeito, não faz porra nenhuma em campo. O Camacho, ele não faz nada. Tipo, ele não Conheço tem uma bem. função. Conheço Então, você muito bem, sabe, mano. É. é complicado. Fala um pouco Então, dele aí, como que ele era no Corinthians. cara, o Camacho. Porra, mano, é a mesma coisa do Santos, cara. Ele é terrível, tá ligado? Mas Aham. ele conseguia ser usado, por exemplo, na época do Mancini, ele chegou a ser usado algumas vezes, só que ele era aquele volante defensivo. Sim, Então ele servia como apoio, às vezes com o Gabriel, né, que era o volante do Corinthians na época, ou com o Cantillo. E ele era um cara defensivo, tá ligado? Ele não era um cara que avançava. Então essa sim. função. Ele chegou até jogar alguns jogos jogando um pouco mais pra frente pelo Corinthians, ele chegou a fazer gol também. Só que assim, foi um jogo ou outro, sabe? Que, porra, teve lampejos. E ele também nunca chegou a ter uma Sim. sequência de titular no Corinthians. Então, ele jogar dessa forma com o Santos é um pouco preocupante, porque quem era pra fazer essa função é o Lucas Lima. E o Pois é, e Lucas tipo Lima. assim, Então, e o Lucas Lima não é pra ficar lá na frente, tá ligado? Quem é pra fazer essa pressão seria o Mendonça ou o Ângelo, junto com o Marcos Leonardo. pois é, e cara, o que acontece é assim, é que
ele adota o esquema de 4-4-2, na qual o Lucas Lima ele sai pressionando. Uhum. Só que quando isso não dá certo, quando o Santos tá mais defensivo, o Rodrigo Fernandes, que é o primeiro volante, não sabe armar jogo, ele sai pra ser o terceiro zagueiro. O Camacho vem pra armar, então o Rodrigo pega a bola e toca pro Camacho, o Camacho vai armando. E quem tem que voltar, e muitas vezes pra marcar, porque o Santos ele não passa do meio campo, porque você tem Camacho armando, é o Lucas Lima. Então o Lucas Lima, ele pressiona e o Lucas Lima, ele marca. Ele não faz essas coisas, tá ligado? Então, você tá sobrecarregando um jogador que, assim, com todo respeito, é limitado. E você tira a única característica dele, que é armar o jogo, e chegar tipo, criar jogadas ofensivas pro time. Você coloca ele pra fazer marcação pressão e pra voltar pra marcar, você acaba com o estilo de jogo dele. Então você acaba com o jogador, Exato, não faz sentido. exato. E assim, é complicado, cara, é complicado. O que acontece é assim, muitas vezes que isso acontece, o Camacho ele volta para armar e nessa hora os dois laterais se tornam alas. Eles avançam cada lado. Só que os Uhum. laterais são Lucas Pires e Natan. Eles são bons ofensivamente. De uma certa forma, eles são bons ofensivamente. Só Uhum. que quando o Santos toma contra-ataque, cara, eles não voltam. E quando eles voltam, eles não vão acertar um desarme porra nenhuma, Porque tá eles vão ligado? voltar cansados, né? Estão lá na frente. Também. Então, também. Cara, então resumindo assim, é, o Odair tá sobrecarregando muitos jogadores do Santos, tá colocando em posição errada. É, você acha que ainda é hora de demitir ele? Não, eu não acho, porque o Odair ele ainda não teve chances claras de utilizar o seu elenco 100%, sabe? Uhum. Assim, e vale destacar. E quando ele utilizou, o time jogou bem. O time entrou naquela época lá que ele tinha ganho ele tinha ganho de vários times da Copa do Brasil, da Sul-Americana, tinha estreado bem contra o Grêmio. Então, assim, eu ainda daria um tempo pro Dair, tá ligado? Tanto na Sul quanto no Brasileiro, eu acho que ele vai recuperar. Concordo, mano. Até porque tem aquela questão que eu falei com o próprio Corinthians, mano, questão de planejamento. Técnico no Brasil, mano, um dos principais erros de todas as diretorias, mano, é não dar tempo pros técnicos. É óbvio que Isso, se um técnico faz um trabalho merda em um ano e rebaixa um time, é óbvio que ele tem que ser demitido, né? Não tem discussão. Mas se a gente pegar um exemplo absurdo aqui, mano, o Klopp no Liverpool, ele ficou sem ganhar nenhum título quando ele chegou. E a gente uhum, sabe, e de tanto tempo que ele ficou lá, ele ganhou Premier League, ganhou Champions League, ganhou título pra caralho. É óbvio que, porra, não dá pra fazer essa mesma comparação com o Oder Hellman, né? Mas se a gente fizer colocar na balança, tem como, tem como o Odair fazer um bom trabalho se ele tiver tempo. Até porque, como você mesmo disse, ele não teve oportunidade de usar 100% do elenco, né? Tendo em vista que, por exemplo, o Soteldo tá sempre machucado, entre outras coisas, né? isso. E É, também, outra coisa que eu queria falar, mano, queria saber se sobre aquela questão lá do Marcos Leonardo ter uma proposta da Roma, mano. Foi o que eu vi por aí, mano. Eu não sei se procede essa informação. que assim, proposta da Roma, pelo que eu fiquei sabendo, não foi uma proposta, não foi oficializada a proposta. Hum, Né? Existe toda aquela questão de que, pô, o jogador ele é observado, a diretoria se interessa, faz uma proposta informal, depois oficializa, não chegou a ser oficializada, entendi. tá? E no caso assim, seria mais o interesse mesmo. E é aquela questão, cara, aí entra mais um pouco de opinião pessoal. Você venderia? Eu venderia, sabe? Eu acho que o Marcos, cara, ele é um puta do jogador, tá ligado? Eu não vou negar aqui, mas, cara, de nada adianta você ter um time de 11 jogadores, sendo que desses 11, 10 ali estão ainda pegando o ritmo de ser, sabe? Sendo jovem, pegando o ritmo de ser um bom jogador, Uhum. entende? Então, assim, eu venderia e pegaria esse dinheiro e apostaria em jogadores já pré-estabelecidos no mercado. Pois é, mano. Ainda mais que a multa do Marcos Leonardo é de 100 milhões de euros, e pelo que eu vi aqui, o Santos aceitaria uma proposta numa casa de 20 milhões de euros. Com esse dinheiro, E cara, dá pra fazer bons investimentos, dá pra fechar os espaços que faltam no Santos, daria pra trazer um centroavante novo. Então, eu acho que vale a pena, mano. Só tem que ser bem gasto esse dinheiro, porque se for para contratar esses bagre aí de, sei lá, contratar refugo de Cuiabá, de Série B, não compensa, né?
Apesar que é aquilo, velho, sendo sincero aqui, cara, quando a gente fala do Santos, mano, tem que falar a real, porque a gente não pode ter 100% de confiança nessa diretoria, sabe? Uhum. Cara, o Rueda, ele não dá segurança nenhuma pro torcedor. Ele fala uma coisa e ele mesmo se desmente, sabe? É, a gente viu casos aí, mano, que o Zanocelo não tava jogando nada, foi contratado em 21, não rendeu 21, não rendeu 22, receberam proposta de 12 milhões e ele não foi vendido para Uhum. simplesmente um mês depois de não ser vendido, falar que ele não queria mais jogar no Santos e ser emprestado pro Vasco com o Santos pagando salário. Tá ligado? Tipo, É é complicado. bizarro. É bizarro. Mas enfim, já falou muito do Santos. Pois é, mano. Bom, Vamos falar de outros brasileiros na Sula? pois é, mano. Bom, essa rodada dos outros brasileiros foi. Alguns times grandes tiveram bem pacato alguns jogos, né? Por exemplo, se a gente pegar o jogo do Tolima contra o São Paulo, mano, foi um 0 a 0 aí, mano, feio, né? Apesar do Sim. São Paulo ter, pelas estatísticas, né? Eu não assisti o jogo, ter dominado o jogo, tudo mais, foi um 0 a 0, cara. Então, ainda mais que, bom, eu acho que o São Paulo não entrou com o time 100% titular, né? Ainda mais que tava jogando o Luciano no centroavante, tava jogando o Marcos Paulo, enfim. Então, a gente vê que, mano, cara, o São Paulo, velho, o São Paulo, na mão do Dorival, ele tem tudo pra render, Uhum, sabe? Se ele pegar, foi o que a gente já falou já naquele episódio da tier list. Se o São Paulo ele pegar todos os reforços, entre aspas, reforços do que eles têm, e juntar na mão do Dorival, eu acho que rende, tá ligado? Mas por pois enquanto não é. tá rendendo. Pois é, mano. Lembrando que naquela época da tier list, o São Paulo ainda não tinha contratado o Dorival, então por isso que a gente tinha colocado como rebaixado, né? Então, deu pra Isso. ver que, mano, em menos de um mês as coisas inverteram completamente, né? Bizarro. Inclusive com o próprio Cruzeiro, né? Corinthians, pô. Corinthians a gente colocou na Libertadores, tá na zona de rebaixamento agora. Apesar que, mano, eu acho que o Corinthians ele recupera, velho. Mano, eu também acho que não chega a cair, tá ligado? Mas é que a gente tinha esperança de que ia brigar por título, sabe? Então, É, agora sim. as expectativas caíram pra zero, mano. É complicado. Enfim, passando pro próximo, mano. Teve o Bragantino e Estudiantes, 0 a 0 também, não tem muito o que falar. Feio, não tem o que falar. Bom, teve também o América Mineiro e Milionários, 1 a 1. O E, América, inclusive, que, mano, caiu muito de rendimento, né, pois cara? é, mano, a gente tinha uma expectativa alta pro América, cara. Tá em terceiro no grupo, né? Caramba, inclusive esse grupo do América tem Defensa e Justiça, Milionários e Penharol. O Penharol tem um total de 0 pontos. Isso, e cara, não, Bizarro, não, é mano. bizarro. Porque, tipo, a Sula que começou antes do brasileiro, moleque, o América estreando, sendo um dos, É, assim, cogitados a não passar, porém estreando metendo 3 a 0 no Penharol, Foi tá 4, não ligado? foi? Foi 4 a 0. Acho que foi, não foi? Então, 4 a 1. Deixa eu ver. 4 a 1. 4 a 1, 4 a 1. Caralho. Cara, bizarro, bizarro. E tipo, e aí você fala, porra, o América, se ele tá bem na Sula, no brasileiro, ele vai render. Moleque, os caras tão em último. Pois é, mano. Bizarro, velho. Uhum. Bom, teve o Goiás ganhando de 2 a 0 do de Minásia. Dois gols de Isso. pênalti, inclusive. O Goiás também tá numa situação. Quer dizer, eu acho que o Goiás talvez passe, porque eles estão a 2 pontos de diferença pro Universitário, que tá em primeiro lugar. E acho que tem como passar sim, mano. O Goiás é aquilo. Não é uma equipe forte, não é uma equipe reforçada. Tem muitas esperanças Sim. na temporada, né? Inclusive, a gente cogitou como possível rebaixado. Mas é Sim. aquilo, mano. Os caras meteram 3 a 1 no Corinthians com facilidade, mano. Não que seja muito Exatamente. difícil fazer isso, né? Porque pô, o Corinthians é saco de pancada. Mas é isso aí, mano. Eu acho que os Goiás tem chance de dar a volta por cima, mano. Assim como o Cruzeiro, e outros times que a gente cogitou como rebaixado, velho. Então, inclusive aí a gente pega também já em seguida o Botafogo, né? Botafogo. Que, mano, que tá sendo até uma surpresa, né, no Brasileirão. Uhum. E, cara, é bizarro, porque hoje à tarde, quando começou essa quarta rodada, o Cruzeiro, ganhando do Santos, se tornava líder.
E, tipo, a disputa tava entre Fluminense É, e Botafogo, né? o Fluminense empatou em 1-1 contra o Vasco. E o Botafogo, mano, se ganhar o próximo jogo, vai ser líder invicto com 100% de aproveitamento, cara. Isso aí. Bizarro, Isso mano, porque o time do Botafogo, mano, é é. ruim. Cara, é ruim, mas é muito bem organizado, velho. Isso que é Uhum. foda. Porque, quer dizer, tem bons nomes, por exemplo, o Tiquinho, o Cuesta, o, o Perry, o goleiro. Pô, bom pra caralho esse goleiro. Só que ainda assim, cara, não tem grandes renomes assim, tá ligado? Jogadores que são hiper campeões. São jogadores que fazem arroz com feijão e a partir de um bom sistema, de um bom treinador, né, que é o Luiz Castro, estão tendo bons resultados. É óbvio que a gente vai falar sobre esse 0-0 contra a LDU. Só que Sim. a campanha geral do Botafogo na temporada tá sendo muito boa, mano. Inclusive, uma coisa que reflete isso é a vitória contra o Flamengo de 3-2, mano. Não sei se chegou a assistir Pois é. esse jogo, mano. Mas esse jogo foi muito foda, mano. Porque expôs as fraquezas do Flamengo, que é o sistema defensivo, e mostrou que o Botafogo é um time que tem muito potencial, mano. Então, Inclusive, com o São Paulo, né? Utilizando 3 zagueiros, inclusive, não foi? pois é, isso irritou muito a torcida, porque esse sistema de três zagueiros tá desde o Vitor Pereira, não tá dando certo, e o São Paulo continua e continua insistindo, velho. É. Apesar que assim, mano, eu vou ser sincero. Cara, se você lembra, quem foi o líder da terceira rodada do Brasileirão do ano passado? Foi o. Não lembro, mano. Foi o Santos, Caralho. com o Fabian Bustos. Mano, Misericórdia. eu vou ser sincero. Eu acho que isso que a gente tá vivendo hoje, com o Cruzeiro liderando, com o Botafogo em segundo, com o Flu querendo também talvez o Flu, talvez não, Hum. mas Cruzeiro e Botafogo ali entre líder e vice-líder, cara, eu acho que é uma distopia complexa da realidade, tá É ligado? aqueles delírios Porque de começo de campeonato, mano. isso, mano, eu acho Cara, que assim, esses times então. tiveram uma puta de uma pré-temporada, tipo, no quesito de físico, Uhum. então, começaram voando, só que daqui a pouco vão começar a cair, tá ligado? Mano, exemplo perfeito disso, tem dois exemplos perfeitos. Corinthians ano passado, né, com o Uhum. Vitor Pereira, que, pô, foi líder durante 10 rodadas seguidas. Aí depois, quando acho que entregou pro São Paulo, depois foi pro Palmeiras, uma coisa assim, eu não lembro. Mas, e a gente viu, depois terminou com o Palmeiras campeão. E Sim. 2020, mano, é, até aquele vídeo, mano, da tabela. Quando o Vasco liderou o campeonato na quarta rodada, Isso, terceira ou lembro, quarta lembro. rodada, os caras gritando, ah, tabela, tabela. E aí, mano, fim de temporada, o Vasco foi rebaixado. Pois é, pois é. Não tô dizendo que, porra, vai acontecer a mesma coisa com o Cruzeiro e com o Botafogo, mas é um bom exemplo de que a gente não pode se iludir com as primeiras rodadas. É óbvio que essas primeiras rodadas são pontos corridos, assim como no resto do campeonato, então todo jogo importa, mas esses resultados enganam, então é perigoso. Pois é, e mano, inclusive, vale destacar um ponto, que na época, no Brasileirão 2021, a primeira rodada, o Bahia chegou a ser líder, quando tava ganhando do Santos de 3-0, sabe, na Mano. primeira rodada, então, tipo, e o Bahia foi rebaixado esse ano, então, Uhum. assim, sabe, é só esperar, é só esperar. Realmente, mano. Agora vamos pro próximo assunto aqui, que Uhum. no caso seria Fortaleza. Fluminense. Não, calma aí. Não, é verdade, For- verdade, a gente terminou a Sula, Então, né? então, Verdade. Fortaleza que, assim como o Fluminense, mano, comeu a bunda do Estudiantes de Mérida, mano. É óbvio que o do Fluminense foi mais impressionante, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas o Fortaleza tá aí, mano, voando pra caralho. seis Pois a é, um, hein? sem dó nem piedade, mano. Então, e a gente vê que, mano, cara, o Fortaleza é um time organizado, cara. Isso a gente tá falando há Uhum. muito tempo.
Há muito tempo. Um dos cogitados a rebaixamento ano passado, que passou várias, não sei, acho que foi mais de 10 rodadas na zona. Mano, mano, Os caras- a gente pensou que seria uma coisa parecida com o Grêmio, tá ligado? Quando foi rebaixado, que tava Isso. na série, que tava lá na zona de rebaixamento, é, tipo, quanto mais ganhava, parecia que continuava no mesmo lugar. Então, Aham. só que aí, depois que o Fortaleza foi eliminado na Libertadores, foi aí que o Vojvoda começou a investir 100% no brasileiro, e aí eles fizeram a arrancada para o topo da tabela. Só que aí esse ano a Pois é. gente vê que as coisas já estão mais diferentes, mano. Porque o Fortaleza tá 5 jogos, acho que estão 5 jogos seguidos ganhando, mano. Uma coisa assim. Deixa eu ver. Tá. É, No são, caso, são 5 jogos um, seguidos de dois, vitória. três. É quatro, né? Ah, não, é cinco, tá certo, certo, certo. Eu não O vi esse último último. jogo que o Fortaleza perdeu foi na Copa do Nordeste, contra o Ceará. Que eles foram eliminados perdendo de 3-2. Mas de resto, cara, foi uma campanha absurda, cara. Porque o Fortaleza meteu 4-0 no Palestino, na Sul-Americana. Depois empatou 2-2 no Cearense, né? Acabou perdendo pro Ceará. Ah, não. Uhum. Na verdade eles ganharam. Eu confundi. Depois eles meteram 6-1 no Águia de Marabá, na Copa do Brasil. Empataram com o Inter, depois ganharam do São Lourenço. 3-0 no Curitiba. Depois 2-0 no Águia de Marabá. Depois eles ganharam de 4-2 do Fluminense no Brasileirão. E aí, logo em seguida, foi esse 6-1 na Sul-Americana. Então é uma sequência absurda. O próximo de adversário deles, infelizmente, é o Corinthians. Então eu já tô preparado pro pior, mano, porque a fase do Fortaleza tá muito boa. O Vojvoda tá conseguindo encaixar o time muito bem. E eu acho que é um grande candidato a ser campeão, mano, do Sul-Americana. A gente, cara, assim, você falou todas as partes aí, legal. Assim, parando pra pegar num contexto geral. O Fortaleza foi campeão cearense em cima do Ceará. Uhum. O Fortaleza foi pra terceira rodada da Copa do Brasil, meteu 6-1 na ida e meteu 2-0 na. 2-0 não, meteu. 2-0 na É 2 a volta, 0. sendo no total 8-1. Ou seja, Uhum. os caras foi campeão cearense, os caras meteram 8-0 na Copa do Brasil, os caras estão liderando com 3 vitórias seguidas na Sul-Americana, e liderando o grupo com 9 pontos. E os caras estão em terceiro lugar, né, no brasileiro. Não sei, mas eles estão lá entre os primeiros, né? Porque eles estão com 2 vitórias e um empate. Então aqui, ó. Deixa eu ver. Fortaleza. Calma aí. Aqui, ó. O Fortaleza, ele tá em terceiro mesmo, com 7 pontos. Hum, Cara, e tipo, é, 7 pontos, vale destacar, vale destacar. 7 pontos com 3 partidas, 2 vitórias e um empate contra o Inter. E sendo pois que a é. vitória foi contra o Fluminense, como você mesmo disse, um 4-2. Cara, é Uhum. bizarro. Pois é, mano. E se o Botafogo perder ou empatar, eles podem ter a liderança se ganharem do Corinthians, que o que provavelmente vai acontecer, né? Então, eles só dependem de um deslize do Botafogo para liderarem o campeonato. Então, Cara, é, vai, de- vai depender também do Palmeiras, se o Palmeiras meter 4-0 lá. tem É isso contra também, quem, né? Palmeiras? O Palmeiras vai pegar Goiás. Goiás, Tem chance? vai Mas amassar, sei vai, lá. vamos ser sinceros. Então, mas basicamente a gente pode dizer que se o Corinthians bobear, o Fortaleza pode ser líder. Uhum. Incrível, Pois é, incrível. mano. Bom, Próximo? Libertadores da América, mano. Isso Vamos aí. começar pelo principal, né, mano? Flusão amassando o River Plate. O que você acha, Nossa. mano? O que você achou desse jogo? Cara, o Flu, eu posso falar aqui, mano. O Flu tá sendo a hegemonia do futebol brasileiro, velho. Atualmente, mano, é o time assim que mais tá organizado. Eu posso dizer aqui que tá mais organizado que o Palmeiras, mais organizado que o Flamengo. Ah, mas o Cruzeiro é líder. Porra, cara, mas não. A gente não pode comparar o futebol do Cruzeiro com o futebol do Fluminense, tá ligado? Uhum.
Até o Fortaleza que vem muito bem, só que assim, cara, o Fluminense ele é um absurdo. O Fluminense ele empatou com o Vasco hoje, mas vamos ser sinceros aqui, foi por milagres do goleiro do Vasco, porque era pra ter sido vitória do Fluminense. Também. E assim, mano, o Flu, o Flu ele tá sendo assim, cara, aquele time que ele vai servir de exemplo pra todo mundo do futebol brasileiro. Ele tá amassando na Libertadores, né? Foi quanto? Meteu 5-1, né, cinco no, a no um River no Plate. River. E, cara, o River, assim, essa partida eu acho que. Beleza, é um número absurdo? Mas eu acho que foi mais um demérito do River, tá ligado? Porque os caras não entraram em campo. Eles não. Você via os caras andando assim, não Uhum. quiseram jogar, tá ligado? Então, assim, o Flu tá muito pica, não tenho o que dizer, mas eu acho que o River também pisou na bola. Com certeza, mano. Até porque o River Plate, mano, a gente não vê o River Plate desempenhando um bom futebol há um bom tempo. Tendo em vista que, apesar de que os últimos resultados do River Plate foram bons, né, no Campeonato Argentino, mas na Libertadores eles vêm de derrota, mano. Do The Sim, Strongest, perderam de 3-1. sim, Então, uma derrota pesada aí, mano. Depois, logo em seguida, eles tomam um sacode absurdo do Fluminense. Então, é aquilo, mano. Juntou o útil ao agradável, que foi uma fase do River Plate na Libertadores com o time agitadíssimo do Fluminense. Eu só vou discordar sim. do que você disse, falando que o River Plate é mais agitado que o Palmeiras. Eu discordo nesse ponto. Eu acho que o Palmeiras é melhor estruturado, é um time melhor preparado, é melhor Não, pera, treinado não, também. não, o Fluminense, né? Não, o Palmeiras é melhor que o Fluminense nesses aspectos. Só que o Fluminense ele tem aquele futebol magia, digamos assim. Ele é aquele Uhum. futebol ofensivo, aquele futebol bonito de se ver, que é uma coisa que a gente não viu contra o Vasco no jogo de hoje. Porque o jogo começou mal, né? O Fluminense com um erro de saída de bola do Fábio, que inclusive, na minha opinião, é um ponto fraco do sistema do Diniz, que é essa saída de bola com toques curtos. Eu acho que isso é uma Ele coisa. sempre tem isso. No Santos Então, ele era assim também. é uma coisa péssima, mano. Porque ainda mais com um Sim. goleiro que nem o Fábio, que é limitado jogando com os pés, alguma hora vai dar ruim, tá ligado? Tipo, pode dar certo 10 vezes, mas alguma hora vai dar certo. Alguma hora não vai dar certo. Foi o caso contra o Sim. Vasco. Vacilaram, gol do Pedro Raul. E aí o resto do jogo foi o Vasco ditando o ritmo do jogo. E o Fluminense, apesar de ter conseguido achar um gol, não conseguia criar, porque o Vasco conseguiu se fechar muito bem. Uma ótima atuação do Robson Bambu, inclusive, e do Léo Pelé. Dois Quem jogadores diria, hein? injustiçaços, né? Quem diria, mano? Bambu e Léo Pelé, mano. Mas aí com a atuação de Gala também do goleiro também, que fez defesas absurdas. Então é isso aí, mano. O Fluminense é aquele belo exemplo de time que tem futebol ofensivo, bem estruturado, tem um bom elenco, só que tem algumas falhas que podem ser cruciais, né? Então é uma Cara, coisa que tem que ser revista aí. Mas, sim. assim, cara, eu acho que eles vão fazer uma temporada espetacular, mano. Porque esse jogo contra o River, principalmente, mano, mostra que aquele negócio da camisa pesar não tá funcionando muito, mano. Sim, cara, é assim, eu tava vendo esses dias parando pra analisar um pouco. Cara, o futebol do Ganso é uma parada que é inexplicável, velho. Esse jogo mesmo contra o Vasco, cara, foi um absurdo que ele fez, mano. Apesar do time tá jogando mal, tá jogando no desespero, que foi esse jogo contra o Vasco, mano, o Ganso tava um absurdo, mano. O cara tava dando caneta, dando chapéu, velho. O cara jogando uma tranquilidade que é bizarro, cara. Cara, o Ganso de verdade. O Ganso, ele é um dos maestros do futebol brasileiro, sabe? Uhum, Se você parar pra analisar o futebol dele, ele a todo momento, ele dita o meio-campo do Fluminense. muito, muito. Ele Ele tá no meio-campo, ele tá sem a bola, ele olha para os lados, ele tem noção para onde ele vai passar, para onde ele vai tocar, sabe? Ele consegue furar a marcação. Existe casos, por exemplo, onde ele tá com a bola e ele volta de propósito só para a marcação dos zagueiros em cima dos atacantes do Flu abrirem para ele fazer um lance absurdo, tipo, meter uma trivela e a bola ir pros atacantes sem o Uhum. zagueiro perceber, sabe? E deixar livre na cara, seja atacante, seja ala que tá passando. Então, assim, mano, o Arias, por exemplo, o Ganso joga muito bem com o Arias. E, cara, o que eu posso dizer assim, mano,
muito se dá por causa do Ganso. O Ganso ele pode não ter números absurdos, coisa que ele não tem, porém ele consegue ser aquele cara que ele dita o jeito que o Fluminense joga. E Cara, isso é muito importante. então, é o verdadeiro maestro, mano. É literalmente a mesma coisa. Eu tô cansado já de citar esse cara, mano, mas é igualzinho o Renato Augusto no Corinthians, mano. É, a Uhum, gente tá sentindo muita falta do Renato Augusto desde que ele se machucou, porque não tem um cara pra ditar o jogo, mano. A gente tem Juliano marcando no meio-campo, a gente tem jogadores que não sabem que não sabem criar, mano. Não sabem ditar, não sabem. Enfim. E o Ganso é esse cara, mano. Ainda mais do lado do John Arias, que é um jogador que tem uma boa finalização, tem um bom passe. Eles dois, mano, são uma dupla absurda. É uma característica também muito forte do Ganso, cara, que é a infiltração. No jogo contra o Vasco de hoje, a gente viu um lance que talvez foi um pouco de vacilo do Piton na marcação. Mas ele chega por trás, mano, com o Ganso, com o Cano puxando marcação, né? Então vem um cruzamento do Marcelo, se eu não me engano. O Cano tá puxando a marcação pra ele, né? Porque normalmente os cruzamentos vão pra ele. E o Ganso aham, chega do nada, dá uma cabeçada e por um milagre que nem Deus explica, o goleiro consegue pegar. Mas foi uma infiltração muito absurda do Ganso, ninguém esperava que ele faria esse tipo de jogada. E ele foi lá e fez, mano. sim. Então mostra que é um jogador versátil, apesar de não ser aquele jogador. Já não tá na flor da idade, né? Cara, Aham. é um cara muito inteligente. Não, a qualidade do Ganso é indiscutível. Pois é, pois é. E assim, só pra dar um adendo aqui também, é basicamente o Lucas Lima dos Santos. Uhum. Pena que o Real não tá conseguindo encaixar o Lucas Lima na sua determinada função e fazer com que ele faça isso, né? Lucas Lima, inclusive, que, cara, tá assim, em comparação aos jovens do Santos, é o mais velho. Porém, ele é o cara, mano, que ele mais tem raça, mais tem vontade. Ele é aquele cara que ele vai, ele rouba a bola e ele consegue dar continuidade no lance. Então, assim, é um grande exemplo também. É, qual que seria o próximo time a gente falar da Libertadores agora? Cara, tem bastante. Bom, a gente pode falar até do próprio Corinthians, né, mano? Que. Quer dizer, na verdade eu já falei que tinha que falar, né, mano? Que foi uma derrota que já era esperada, né? O Corinthians fez um jogo pífio contra o Independente Del Valle. É aquilo que a gente já sabe, mano. Os únicos jogadores que o Corinthians tem em campo atualmente são Roger Guedes, Adson e Fausto Vera. Só. O resto são Aham. nulos, mano. Quer dizer, até tem alguns que se salvam, né? Por exemplo, o Murilo, zagueiro jovem, que estreou no clássico contra o Palmeiras. Matheus Bidu, que também tá fazendo boas partidas, estão fazendo partidas sólidas. Só que os únicos jogadores que conseguem fazer diferencial nesse time são Roger Guedes, Alisson e Fausto Vera. Sim. E só isso não é o suficiente. Porque o Roger Guedes tá sendo um artilheiro, tá sendo o cara que tá fazendo o gol todo jogo, tá sendo decisivo. Só que ele não joga sozinho, cara. E o Roberto tá em uma fase. Juliano não é armador, então ele tá jogando fora de posição. Maicon é ridículo, tá jogando mal pra caralho. Fagner tá, sei lá, cara, o Fagner tá sem vontade de jogar. Apesar de, porra, ser um cara que tem qualidade técnica, a gente já conhece a qualidade do Fagner, ele é um absurdo. Só que ele não tem vontade de jogar. É ridículo ver o Fagner jogar. Parece que ele tá pesando 200 quilos e tá andando em campo. Gil, a mesma Uhum. coisa. O Cássio, pô, ultimamente tá, sei lá, não dá pra jogar a culpa nele, né? Mas tem alguns lances que a gente vê e a gente pensa, pô, cara, é o Cássio, ele podia ter ido melhor nesse lance. Mas ainda assim não dá pra culpar, porque, porra, ele é um goleiro. E quando o Sim. time tá mal, ele também tá mal, então não tem que julgar. E é isso aí, mano. Esse jogo foi o puro suco de despreparo, porque o Corinthians já tava há mais de uma semana sem técnico, então não tinha treinamento nenhum, né? Então é aquilo, mano. Era um jogo que o Corinthians não tinha esperança de ganhar, né? Apesar de ter ido pro vestiário, né? Depois do fim do primeiro tempo com o empate. Cara, voltou pro segundo tempo nojento, cara. Um futebol pífio, sem vontade nenhuma. Eu tava ouvindo a narração, porque eu não conseguia assistir o jogo. E, cara, depois que tomou o gol, eu parei, mano. Parei, de verdade, porque tava ridículo.
Então, Cara, é isso é aí. foda porque, mano, isso que você falou com o Cássio acontece com o Santos, cara. O João Paulo, ele é um puta de um goleiro, só que, mano, hoje ele teve uma falha que, cara, tá ligado? Tipo, o cara cruzou a bola, aí o João Paulo, ele podia, tipo, ter isolado assim, ele foi bater com a mão e ele deu praticamente um passe pro Uhum. Wesley. É, eu vi isso daí. Cara, foda. O Cara, Cássio sabe, já é fez coisa muito que, isso. cara, tipo, porra, o Cássio fez inclusive com o Santos, mano. Marcos Leonardo Uhum. fazendo um gol, inclusive, foi aquele 1-0 que teve na Vila, Santos e Corinthians, foi no Paulistão de 2021. Cara, o Cássio meteu uma dessa. E, tipo, porra, é Uhum. coisa que, cara, do calibre do Cássio que eu falo assim. Eu posso falar aqui no quesito de. Eu já falei, já dei minha opinião aqui que o maior goleiro atualmente no quesito de técnica é o Everton, seguido de João Paulo. Porém, historicamente, o Cássio é o cara mais pica no futebol brasileiro, tá Ah, ligado? com De goleiro, certeza, né, assim. mano? Pô, o cara, E, ídolo não, é de absurdo. mundial, tá ligado? Não tem o que discutir. Pois é. E assim, pô, cara, ele nesse nível, não falir desse jeito assim, não tem como. E assim, só que Uhum. aquilo, né? Cara, dá pra elevar, porque é a porra de um goleiro, tá ligado? Então, tipo, Então, o mano. time inteiro tá ruim. Então, e, porra, o correto seria ele nem ser exigido, tá ligado? Mas o problema é que passam pela defesa do Corinthians tão fácil, mano, que, porra, não tem como você julgar o goleiro, mano. É óbvio Isso. que, e ainda mais que nesses últimos jogos que o Corinthians tem perdido, nenhum gol que o Corinthians tomou foi falha do Cássio. Foram todos falhas da defesa. Mas é aquilo. Uhum. São lances que o Cássio poderia ter se esforçado mais. Mas é aquilo, mano. Se a gente fosse falar e se pra tudo, mano, porra, não adianta, né? É foda, inclusive falando aqui mais dos atacantes mais de área, assim, Uhum. Yuri Alberto, cara, o que tá acontecendo com ele? E esse investimento do Mano, Corinthians, valeu a pena? Até o mano, momento? pra ser sincero, velho, valeu. Mas é aquilo. É, tendo em vista o potencial do Roberto, que ele é um jogador de 22 anos, centroavante ainda mais, o Corinthians contratou ele pra ele render e, sei lá, daqui uns 2 anos vender. Sim. Porque o Roberto é um jogador que a gente conhece. Porra, tem um baita potencial, é um cara completo, um cara que finaliza com as duas pernas. Só que ele tá numa péssima fase porque não tem ninguém jogando do lado dele, cara. Ainda mais porque tudo bem, tem o Roger Guedes, mas o Roger Guedes ele tá fazendo uma função de finalizador. Ele não tá jogando pro Yuri Alberto. O Roger Guedes tá jogando pro Roger Guedes, entendeu? Ele tá jogando pra Sim. fazer gol. Tem uns papos assim de que pode ser coisa implantada pela mídia, de que tá tendo uma rivalidade entre Roger Guedes e o Roberto. Então, tipo, um não toca pro outro, sabe? Uma coisa assim. Só Ah, tá. que Sim. é coisa que não dá pra gente saber porque pode ser picuinha da mídia pra falar, sabe? Então, não dá pra gente se levar isso como verdade. Só que o Roberto tá em Cara, uma fase, só terminando, principalmente por causa da falta do Renato Augusto. O Roberto, ele começou mal na temporada, mas quando ele começou a voltar a jogar bem, foi graças aos passes do Renato Augusto. Então você sim. tira esse cara que tava servindo o Roberto, então você acaba completamente com o time. Porque o Fagner era outro cara que tava servindo muito bem o Roberto, o Fagner não tá jogando porra nenhuma. Então é isso aí, mano. O Roberto ele tá jogando mais recuado, inclusive, ele tá voltando muito pra marcar. Quando a gente vê ele puxando um contra-ataque, sei lá, cara, é bola perdida. Então é isso aí, mano. Você tá juntando todos os fatores possíveis e tá jogando contra o olho aberto, porque além da má fase dele, não tem ninguém pra ajudar, entendeu? Sim, inclusive assim, cara, sendo sincero aqui, o Yuri Alberto foi o maior investimento do Corinthians nesse ano. Uhum, E aí entra aquela questão, cara. O Yuri Alberto teve 18 partidas, ele fez 4 gols, sendo que desses 4 gols foi no Paulista. Em relação a números, para um atacante, para ser aquele centroavante e do valor que ele foi pago, uhum, não valeu a pena, até porque ele tem os mesmos números, por exemplo, de Marcos Leonardo, sabe? pois é. E assim, a gente tem que ser sincero, ele sente falta de um elenco que ajude ele, né, um elenco que faça ele ir bem no quesito de pô, de marcar, de fazer gol e tal. Só que assim, a gente tem que ser sincero em um aspecto. Em um aspecto. Cara, o Yuri Alberto, ele é um puta do jogador. Ele é completo em vários quesitos, né? No Inter ele é um absurdo. Ano Uhum, passado mesmo, no Corinthians, ele foi um absurdo. pois é. Só que assim, esse ano ele não voltou a mesma coisa, né? Não se sabe Uhum. por quê.
Beleza, tem o fato do Renato Augusto não tá no elenco e o time inteiro tá dormindo, mas assim, o Yuri Alberto em si ele voltou pior, tá ligado? Aham. Então assim, vamos ver o que que vai dar. Inclusive, só pra terminar desse assunto assim, eu pensei em uma parada, maçom. Hum, Mano, a gente já falou pra vocês, gente, que a gente é corintiano e santista sumido. E eu até pensei, mano, no próximo capítulo a gente fazer, talvez não no próximo, no outro, enfim, tanto faz, a gente uhum. fazer um capítulo pra não ficar algo muito monótono, falando um capítulo só do Santos e um capítulo do Corinthians, a gente fazer um capítulo só falando de Santos e Corinthians e dividir, tipo, em uma hora falando meia hora de cada um, tá ligado? O que Mano, que você acha? perfeito, perfeito. Acho que é interessante, mano. Até porque, porra, mano, são nossos times, né? Então, não É, tem segredo, mano. Não tem assunto que a gente domine melhor do que esses. E acho que vai ser então, interessante, vai ser um episódio da hora. perfeito, fechou. Aí a gente pode fazer isso no próximo episódio, mas enfim, se você quiser falar alguma coisa do Corinthians, pode terminar e depois a gente já passa pro próximo time da Libertadores. Não, nada mais, mano. Quer dizer, na verdade, é aquilo que eu já tinha, reforçando o que eu já tinha dito antes. Luxemburgo vai botar o Roberto no banco. A gente não sabe direito Ô, como louco. é que. Foi. Quer dizer, é o que se estima, né? Porque ele tá testando novas táticas pro Corinthians. E Uhum. uma delas é colocando o Pedrinho, né? O centroavante revelado pelo Corinthians na base. E também tem até possibilidade de colocar o Paulinho. Só que eu não sou muito a favor dessa ideia, pra ser sincero, mano. Mas aí vamos ver, mano, como é que vai ser. Vamos ver, assim, então fechou. Eu só queria dar um último ponto sobre isso. Uhum, Cara, no contexto geral, o Corinthians perder pro Del Valle, dá pra elevar, uhum. tá ligado? Del Valle é um puta de um timaço, tá ligado? Mano, mas tem Mas que levar em consideração, tem mano, que ver que. que o Corinthians mesmo que foi ruim, né? Então, mano, mas, pô, é que vendo esse jogo, mano, é. Cara, a gente dá pra perceber, mano, que o Corinthians só não ganhou ou empatou por falta de vontade, mano. Isso que dói, tá Uhum. ligado? Porque se a gente tivesse sido amassado, mano, tivesse, sei lá, perdido de 7-0, mano, porra, beleza. Os caras foram melhor, eles destruíram a gente. Mas, mano, o Corinthians só não ganhou, empatou porque não teve vontade, mano. Porque os caras jogaram mal pra caralho, velho. O Sim, time do Del Valle não é tão bom assim, velho. Apesar de, porra, ganharam São Paulo, ganharam do Flamengo, não sei o quê. Mas não é tudo isso, mano. Não é tudo isso. Dava pra ganhar. entendi. Então fechou. Indo Uhum. agora pro próximo, que seria Internacional e Nacional. Cara, foi aquele jogo que foi um 2-2, porém foi um puta de um jogaço, tendo gol Uhum. nos acréscimos. Porém, o Inter, cara, mereceu ganhar. Ele dominou em completamente todas as estatísticas do jogo, assim. Uhum. E assim, cara, o Inter, mais uma vez aí, mano, sendo um time que é um tanto quanto estranho, porque ele é muito contraditório, tá ligado? Mano, ao mesmo tempo que eles jogam bem, eles não jogam bem, sabe? Não dá pra entender. Exato. Inclusive é até engraçado, né, esse jogo, porque é o Inter e o Nacional. Isso, então, isso, exatamente. Bizarro. Bom, mas é aquilo, cara. O Inter fez aquele famoso, mano. Jogou como sempre. Não, quer dizer, jogou como nunca, ganhou e empatou como sempre, mano. Porque o Inter, mano, é a mesma coisa do Santos, só que ao invés de perder, eles empatam. Isso, Porque na verdade. própria Libertadores eles já têm 2 empates em 3 jogos. E é aquilo, cara, não dá pra saber o que se espera do Inter. Porque é um time que, pô, tem nomes bons até, como o próprio alemão, que não tá fazendo lá uma grande temporada. Mas ainda assim, pô, a gente conhece a qualidade do alemão. Tem o Alan Patrick, o Depena, o Maurício, o Wanderson, enfim. São bons jogadores. Só que não dá pra saber o que esperar deles. É, É muito imprevisível. Não tem como saber, mano. pois é. Indo pro próximo aqui, Palmeiras e Barcelona, inclusive o Barcelona que tava sendo treinado pelo Fabião Bustos, né, ex-técnico do Uhum. Santos. E, mano, caralho, velho, cansei de falar desse time de verde, Ah, mano. deu o básico, né? Fazer o quê? Gustavo Gomes é artilheiro nessa porra, velho, pelo amor de Deus. De novo, mano. Caralho, mano. Foda, velho. Tem nem que falar, né, velho? Tem nem que Então, falar, né, tá aí, mano? né, mano? Porra. 2-0 sem dó nem piedade. Palmeiras vai ser campeão de novo dessa porra, né, mano? E fazer o quê? E, inclusive, assim, só uma parada que eu queria citar, mano, para pra pegar o do meio campo à frente do Palmeiras. Gabriel Menino, que jogou na seleção, Zé Uhum. Rafael, Veiga,
Dudu na esquerda, Arthur do Bragantino, que era o lado que eles estavam precisando, tá agora no Palmeiras, e Rony Uhum. de centroavante. Mano, olha esse time, cara, Pois é, sabe? mano. Porra, você já percebe que é um absurdo, mano, quando a gente vê que o ponto fraco é o Rony. Exato, Porra. exato. E o Rony, apesar de. Mano, é aquilo. É um jogador ruim, mas que ele é decisivo. Ele faz gol. É, Então, porra, você faz. Como é que você vai questionar um cara desse, velho? O cara, ele é limitado tecnicamente, não sei o quê, mas ele faz gol. Então, foda-se. pois é, sabe? Não tem nem o que falar, Uhum. mano. É bizarro. É, o próximo aqui, então, seria o Atlético Mineiro, né? Aham. O Atlético Mineiro, que ganhou 2-0 do Alianza Lima. Uhum. É, o Atlético que amassou, deitou e rolou nesse É, time do mano, Alianza. caralho. Porém, porém assim, sendo 31. sincero, Puta que pariu, velho. cara, porra, mas também 31 chutes, sendo que 9 foi a gol, né? Porra. É, mano. Porra, os caras isolaram pra porra, né, mas. Pois é, Mano, mas mas assim, mano, pra comparação, mano, eu, o Allianz Arena chuta uma vez pro gol. 0 vezes no. é, Cara, é foda, é bizarro, foda. Mas bizarro, assim, mano. cara, eu posso dizer assim, mano, o Atlético Mineiro não é tudo isso não, cara. Uhum. Não é tudo isso. É, assim, eu não posso pagar aqui de mãe de Ná e falar que eles vão bem ou vão mal na Libertadores. Mas assim, cara, o meu Santos pegou o Atlético Mineiro e quase ganhou, tá ligado? Então, tipo, Uhum. porra, tá Pois ligado? é, mano. É, cara. O Atlético é aquilo, mano. Pegou um time fraco e fez. Inclusive 2-0 ficou muito barato. Dois Uhum. gols do Igor Gomes. É aquele que tava no São Paulo, mano? Eu tô viajando. Isso, é ele mesmo, ele Caralho, mesmo. mano. Porra, 2 gols aí. Jogou pra porra, então. E, mano, jogou com 4-4-2, tendo o Pavon e o Igor Gomes mais avançados, né? O Zarate jogando mais pra trás com o Bataglia. E, mano, o time do Atlético a gente já conhece, mano. É um time que tem muita qualidade individual, só que eles pecam muito em alguns quesitos. Por exemplo, como você citou, o Santos quase ganhou deles, né? Eles perderam pro Vasco, né, na primeira rodada. Foi. Então, perderam pro Vasco na primeira rodada, né? Não tirando o mérito do Vasco, mas para um time que tem Hulk, tem Paulinho, tem Zaratio, o mínimo é que você brigue pelo título, cara, né? Foi o que a gente falou no começo nos programas atrás, a gente colocava o Atlético Mineiro num patamar muito grande. A gente colocava, pô, aqui eles iam brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, por tudo. Só que aí a gente tá vendo o contrário aí, mano. Apesar de que, pô, pegar esse jogo contra o Alianza Lima é até injusto, porque eles destruíram. Mas na temporada no geral, tá sendo um pouco abaixo. Isso mesmo, isso mesmo. É assim, cara, alguém tem mais dúvida agora que se você pegar um bagre de um time e você botar no time bom, ele vai render? Cara, Então, Igor Gomes, mano. Tá, o Igor Gomes, ele. Cara, eu acho que bagre é até um pouco injusto, porque o time de São é. Paulo é uma merda. Mas Uhum, assim, cara, eu acho que é muito bom pro Igor Gomes ir pro Atlético e foi um acerto deles. uhum. É completamente diferente, por exemplo, de Patrick e Edenilson, cara, que é dois idosos, tá ligado? Pois é, mano. Mas enfim, indo pro próximo aqui, a gente tem o empate do Flamengo e do Racing. Você chegou a ver esse jogo, Mação? Cara, não cheguei a ver, mas eu vi algumas reclamações da torcida, mano. Ficaram Uhum. putaços com o São Paulo, mano. Putaços, velho. Porque é aquilo que eu. Quer dizer, nesse jogo, na verdade, eles jogaram com o esquema de 4 zagueiros. Com o Ayrton Lucas, o Wesley na direita, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Só que o que a torcida tá na bronca é pelo fato do São Paulo estar inventando demais. Então, o Flamengo ainda não tem um esquema definido. Porque se a gente vê, mano, empatou com o Racing jogando com um esquema de 4 zagueiros. E contra o Botafogo, eles perderam jogando no esquema de 3 zagueiros. Então, Sim, é muita irregularidade, né? Então, apesar do gol ter sido do Gabigol, o Gabigol é um jogador que é fundamental no time do Flamengo, só que ele tá em péssima fase. sim. Óbvio que esse jogo não é parâmetro porque ele fez gol, mas na temporada no geral, cara, tá sendo absurdamente abaixo do que a gente tá acostumado. Então a gente vê aí, né, mano? Pô, o Arrascaeta tá voltando de lesão. O meio-campo do Flamengo. é, Cara, tem o Everton Ribeiro aí que tá jogando bem.
Mas, pô, você tem que contar com o Thiago Maia, Pulgar e Vidal, é um pouco decepcionante, né? Então, assim, mano, o Sampaoli, velho, eu entendo o Sampaoli, eu vou até defender ele aqui, né? Ele vale muito entender que, mano, ele não teve aquela pré-temporada, não É, teve nem aí aquele realmente. intertemporada, então assim, mano, ele se ferrou muito, assim, ele pegou o time, ele tá aprendendo o que que ele vai utilizar, ele tá entendendo. O que eu acho é assim, eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Flamengo tem chance de nem classificar da fase de grupos da Libertadores, Uhum, e o Flamengo não tá bem no Brasileiro. A gente sabe muito bem que o Flamengo ele tem time pra recuperar e com não certeza. cai nem fudendo. Mas assim, eu acho que o São Paulo ele tem que ter uma devida atenção, pelo menos mais na Libertadores, entende? Pois é, mano. Tentar inventar menos e ir mais pelo padrão na Libertadores e tentar inventar no Brasileiro, que é um futebol mais de nível menor, sabe? Pois é, mano. E a gente já sabe, né, mano? Tá chegando o meio do ano, janela de transferências, e a gente já sabe qual que E vai ser o próximo passo do Sampaoli, né, mano? necessita de reforços. Necessita. É, mano, porra, é aquilo, né, mano? Poxa, ele chegou no Flamengo falando que não precisava tal. Mas, mano, é questão de tempo pra ele pedir, velho. Pois é, Ainda pois mais é. pro meio campo, mano. Acho que ele vai pedir uns reforços aí pro meio campo, velho, com certeza. E indo aqui agora pra última partida que teve dentro dos brasileiros, né? A gente Uhum, tem Atlético Paranaense e Libertad. Cara, vendo as estatísticas aqui, o Atlético Paranaense não jogou tão bem assim, tá uhum. ligado? Teve mais posse de bola, teve um maior dinizismo, né? Porém, cara, é foda. Eu paro pra ver esse time do Atlético, eu dou risada, mano, porque é um conjunto tão bizarro, mas essa porra funciona, tá ligado? Meu Cara, é Deus. verdade, né, mano? Pô, só a gente vê o ataque dos caras, mano. É Vitor Roque, que, porra, é um moleque promissor, né? A gente já falou dele. E Vitor Bueno, mano. Porra, a gente tem o Pablo jogando de ponta, Terans jogando na outra ponta. Mano, é óbvio que essa escalação que a gente tá vendo aqui pode não ser o que o técnico tá passando. Mas ainda assim, mano, é muito esquisito. É muito esquisito. E essa porra dá Cara, certo. Cara, dá certo. E, tipo, você para pra pensar. O porquê que eu falo que é bizarro? Pela seguinte forma. Eles foram 4-4-2, foram com 4-4-2, colocaram Terans de meia direita, o Terans não joga de meia. O Terans não joga de meia e ele não joga de meia direita, tá Uhum, ligado? Ele é mais aquele segundo atacante. com certeza. Você tem, por exemplo, Fernandinho aposentado jogando, Pablo, que é atacante, jogando de meia esquerda. Vitor Bueno, esse moleque, ele é horrível, mas ele Cara, funciona no Atlético. Eu mano, fico puto, tá ligado? cara, é igual o Pablo, mano. O Pablo, ele foi artilheiro, mano, no começo da temporada. E, mano, ele e o Vitor Bueno, mano, dois jogadores que foram chutados do São Paulo, mano. Pois é, Então mano. aí, mano, o Fernandinho, pô, eu acho que é um pouco injusto você falar que ele tá aposentado, mano, porque Não, só aposentar de idade, eu quero dizer, Ah, né? isso sim, mano, mas é que, porra, o Fernandinho sozinho, mano, já corre mais do que o 80% do elenco do Corinthians, mano. É foda, velho. É, Mas mano, o assim, Fernandinho é aquele pensa, aposentado que a gente queria, mano. Qualquer time porra, gostaria, mano. eu também, assim, Imagina, mano, o Daí Hell, mano, colocando o Fernandinho ali pra armar o jogo, mano, junto com o Camacho, velho. mano, É foda, mano. caralho. Que dó do Fernandinho, né, velho? Ia ser banco do Camacho. Caralho. E, mano, essas estatísticas, eu acho que elas mentem um pouco, porque apesar de que, pô, a Libertad teve mais chutes, teve mais posse, quer dizer, teve mais chutes ao gol e tal. Só que o William Libertad, ele fez o primeiro gol em 10 minutos de jogo. O resto do primeiro tempo, mano, foi, foi assim, foi muito pacato, porque não acontecia nada. E Sim, aí, o segundo tempo foi que o Atlético Paranaense acordou, mano, e os caras decidiram jogar bola. Foi aí, sim, saíram dois gols relâmpago aí, mano. Quer dizer, relâmpago não, né? Porque um foi aos 52 e trouxe 65. Mas ainda assim, foram dois gols que saíram rápido, eles conseguiram virar o jogo e venceram, mano. Fora de casa, né? O Atlético Paranaense tá fazendo uma boa sim, sim. campanha, muito foda. E, mano, o Atlético Mineiro tem que estar de olho aí, mano, porque se pá, eles não classificam. Cara, então, velho, assim, eu penso da seguinte forma, mano. A escalação do Atlético é bizarro. E, tipo assim, a gente tem, por exemplo, pegando aqui os dois maiores nomes, assim. Dois maiores não, vai.
mais dois nomes aqui. A gente tem o Victor Bueno, que no Santos ele era horroroso, horrível. Ele até teve o auge dele, mas Uhum. porra, foi pouca coisa. E, mano, o Pablo, antes de ir pro Atlético, ele foi recusado pelo Santos, tá ligado? Porra, é bizarro, tá Cara, ligado? mas sabe o que é foda, mano? O Pablo ele era considerado uma das maiores promessas, mano. Porque o São Paulo, inclusive, Pois é. ele ficou na dúvida. Tava essa disputa, mano, entre São Paulo e Flamengo, mano. Pelo Pablo e pelo Gabigol. E o O São Gabigol, né? Paulo, então, É o isso São Paulo mesmo. deixou de contratar o Gabigol pra trazer o Pablo. E o Flamengo ficou sem o Pablo e trouxe o Gabigol. E aí a gente viu o que aconteceu, né, mano? Então, Caralho. mas assim, eu até, cara, eu vou ser sincero. Isso foi em 18, né? Se não me Eu acho engano. que foi por aí, mano. Cara, assim, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. O Gabigol, ele era jovem e tava no Uhum. auge. Só que, tipo, ele era um jovem ascensão. Uhum. Enquanto o E. Pablo já era um cara já mais fixo. Porra, Uhum. pensando aqui, a diretoria não foi tão errada, Não, porque o com Pablo certeza era um não, cara mano. que, tá ligado? Então, mano, é a mesma coisa de, porra, se trazer um Luan pro Corinthians, tá ligado? É um cara que tá em baixa, tava em baixa lá no Grêmio. Corinthians traz, é óbvio que não vou entrar no mérito da grana que o Corinthians, absurdo que o Corinthians pagou, né, mas, pô, a torcida aceitou na época, mano. Porque, pô, Isso, é o Luan, rei da América, pô. É um cara que já exato. é fixado no futebol brasileiro. Então, a gente já imagina que ele vai desempenhar um bom futebol. Não foi o que aconteceu no São Paulo, né? E não foi o que aconteceu com o Luan no Corinthians, né? E aí Exato. o Pablo volta pro Atlético Paranaense. Ele não é tudo isso, né? Obviamente, mas ele tá dando certo. E é o que importa no final. Pois é, mano, é complicado. Assim, vamos ver o que vai dar aí com o Atlético Paranaense, né, na Libertadores. E o que a gente pode dizer, mano, é que eles são líder, né, no grupo, inclusive o grupo do Uhum. Atlético Mineiro. Vai ser muito interessante ver o que vai dar aí, quem vai classificar. E é isso. Eu acho que a Libertadores acabou. Você quer falar mais alguma coisa, Maçom? Ou quer já encerrar? Já pode encerrar, mano. Já falamos bastante coisa. Fechou então. Rapaziada, fiquem on aí. A gente vai postar o próximo episódio sobre Santos e Corinthians, né? Falando só dos dois e falando, tipo, literalmente. Cara, a gente vai ter meia hora cada um pra falar. Então, a gente pode separar em diretoria, a gente pode separar em elenco, a gente pode separar em estádio, enfim. Pois é, Tudo que mano. a gente pode falar. E é isso, né? É isso aí, mano. Valeu, rapaziada. Beleza, valeu, rapaziada. E até mais. Falou. Falou.